Eu achei que era só atravessar a rua, como em qualquer outro dia, mas no meio do caminho eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada acontecendo no meu corpo. Não foi um susto repentino, daqueles que te fazem parar na hora. Foi mais estranho que isso, porque começou de forma leve, quase imperceptível, como uma tontura rápida que normalmente passa sozinha. Por alguns segundos, eu realmente achei que era só isso. Continuei andando, mantendo o ritmo, tentando ignorar como se fosse um desconforto passageiro. Mas em pouco tempo, a sensação deixou de ser algo leve e começou a mudar de forma. Minha visão não escureceu de uma vez, mas começou a perder estabilidade, como se estivesse levemente desfocada nas laterais. Era uma mudança sutil, mas suficiente para me deixar desconfortável, porque não era algo que eu estava acostumada a sentir. Mesmo assim, eu tentei seguir normalmente. As pessoas continuavam passando ao meu redor, conversando, andando, completamente dentro da rotina delas. E isso, de alguma forma, deixava tudo ainda mais estranho, porque nada ao redor tinha mudado. Só eu. Eu tentei focar melhor no caminho, manter a atenção no que estava fazendo, como se isso fosse suficiente para fazer a sensação passar. Mas o meu corpo já não respondia da forma que sempre respondeu. Minhas pernas começaram a ficar mais leves, como se o chão não estivesse tão firme quanto antes. E foi nesse momento que eu diminuí o ritmo sem perceber. Não foi uma decisão consciente. Foi como se o meu próprio corpo estivesse tentando acompanhar uma mudança que eu ainda não tinha entendido completamente. Eu puxei o ar mais fundo, tentando estabilizar aquilo de alguma forma, mas a respiração já não parecia natural. O ar entrava, mas parecia raso, como se não preenchesse o suficiente. E quanto mais eu prestava atenção nisso, mais estranho ficava. Como se a respiração tivesse deixado de ser automática e tivesse se tornado algo que eu precisava controlar. Isso começou a me deixar em alerta. Ainda não era desespero, mas já não era algo que dava para ignorar. Eu olhei ao redor de novo, tentando encontrar algum ponto fixo, alguma referência que me ajudasse a voltar ao normal. Mas o movimento das pessoas, as luzes, o barulho, tudo começou a parecer um pouco distante, como se eu estivesse ali, mas não completamente presente. E essa sensação de desconexão foi o que mais me incomodou naquele momento. Porque não era só físico. Era como se algo estivesse mudando na forma como eu estava percebendo tudo. Eu tentei continuar andando, mesmo com o corpo dando sinais de que aquilo não estava certo. Mas cada passo começou a exigir mais atenção do que deveria, como se manter o equilíbrio não fosse mais automático. Minhas mãos começaram a ficar frias de forma repentina e junto com isso veio uma leve sensação de fraqueza. Nada extremo, nada que chamasse a atenção de fora, mas suficiente para me fazer duvidar se eu conseguiria continuar daquele jeito por muito mais tempo. Foi aí que o pensamento apareceu. Não como um exagero, mas como uma possibilidade real. Eu posso desmaiar aqui, no meio da rua, com gente passando, sem ninguém entender o que está acontecendo. E o mais estranho é que esse pensamento não veio com pânico imediato. Veio com uma clareza desconfortável, como se o meu corpo estivesse antecipando algo que ainda não tinha acontecido, mas que parecia muito próximo. Eu tentei reagir, mudar o foco, olhar para algum ponto fixo, mas era difícil manter a atenção. Minha visão não estava completamente escura, mas parecia instável, como se pudesse falhar a qualquer momento. E isso me deixou ainda mais consciente do meu próprio corpo, do peso, do equilíbrio, da necessidade de continuar andando como se estivesse tudo normal. Mas não estava. Eu senti uma pressão leve na cabeça, difícil de explicar, como uma sensação de vazio misturada com instabilidade. Não era dor, mas era algo que não deveria estar ali. E aos poucos, ficou claro que continuar andando talvez não fosse mais uma opção tão simples. Ao mesmo tempo, parar também não parecia fácil, porque parar significava admitir que alguma coisa estava errada, ali no meio da rua, com pessoas passando ao redor. E isso me travou por alguns segundos, entre continuar e parar, sem saber exatamente o que era mais seguro. Enquanto isso, a sensação continuava, sem desaparecer, sem aliviar de verdade. Só presente e ficando mais evidente a cada instante. Foi nesse ponto que eu percebi que não dava mais para tratar aquilo como um desconforto qualquer, porque não estava passando. E de alguma forma eu sabia que, se não fizesse alguma coisa, aquilo podia piorar ali mesmo, na frente de todo mundo. A partir daquele momento, ficou mais difícil continuar fingindo que estava tudo normal. Eu ainda estava ali, no meio da rua, tentando manter algum controle da situação. Mas por dentro, alguma coisa já tinha mudado de forma mais clara. A tontura não ia embora.
Ela não piorava de forma brusca, mas também não diminuía. E essa constância começou a me incomodar mais do que qualquer outra coisa, porque não era uma sensação que vinha e passava. Era contínua, silenciosa e completamente fora do que eu estava acostumada a sentir. Eu tentei ajustar a respiração de novo, mais devagar dessa vez, tentando encontrar algum ritmo que fizesse sentido. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais artificial aquilo parecia. Era como se eu tivesse que pensar em cada respiração, como se algo que sempre foi automático tivesse deixado de funcionar sem aviso. E isso começou a me gerar um desconforto diferente. Não era só físico, era a sensação de não confiar totalmente no que o meu próprio corpo estava fazendo. Eu parei por um instante. Não completamente, mas o suficiente para diminuir o ritmo e tentar entender melhor o que estava acontecendo. As pessoas continuavam passando ao meu redor, algumas mais rápidas, outras distraídas, cada uma seguindo o próprio caminho. E naquele momento, eu tive uma percepção que me deixou ainda mais desconfortável. Ninguém estava percebendo. Ninguém estava vendo o que estava acontecendo comigo. E isso me deixou sozinha dentro daquela sensação, porque por fora tudo parecia normal, mas por dentro não estava. Eu tentei olhar para algum ponto fixo, uma placa, um prédio, qualquer coisa que me ajudasse a estabilizar a visão, mas não funcionava da forma que eu esperava. Minha visão não estava completamente comprometida, mas parecia instável, como se eu não conseguisse confiar totalmente no que estava vendo. E isso aumentou a sensação de insegurança. Eu senti minhas pernas mais fracas do que antes. Ainda me sustentavam, mas já não pareciam tão firmes. Era como se o equilíbrio exigisse mais atenção, mais esforço, como se eu tivesse que me concentrar em algo que normalmente seria automático. E aos poucos, uma inquietação começou a crescer. Não era um pânico imediato, era mais silenciosa que isso, mas constante o suficiente para ocupar espaço dentro da minha cabeça. Eu comecei a pensar no que poderia acontecer se aquilo piorasse ali, se eu realmente desmaiasse, se eu caísse no meio da rua, se alguém tivesse que parar para me ajudar. E essa ideia me incomodou de um jeito que eu não esperava. Não só pelo medo do que poderia acontecer, mas pela exposição, pela sensação de perder o controle em público. Eu tentei disfarçar, ajustar a postura, diminuir o ritmo de forma natural, como se estivesse apenas caminhando mais devagar, como se estivesse tudo sob controle. Mas não estava. E no fundo eu sabia disso. A respiração continuava estranha, nunca completamente profunda, nunca totalmente suficiente. E isso fazia com que cada tentativa de me acalmar tivesse um efeito limitado. Eu respirei mais fundo algumas vezes, tentando testar se aquilo ajudaria de verdade. Mas o resultado era sempre o mesmo. Uma leve melhora, seguida da mesma sensação voltando. E isso começou a me frustrar, porque eu não tinha uma resposta. Não tinha um motivo claro. Não tinha um controle imediato sobre o que estava acontecendo. Eu levei a mão discretamente ao meu braço, como se aquilo pudesse me dar alguma referência física, alguma sensação de estabilidade. Mas não mudou muita coisa. A sensação continuava ali, constante, presente, e cada vez mais difícil de ignorar. Foi nesse ponto que um pensamento começou a se formar de forma mais clara. E se isso não passar? Não como um medo exagerado, mas como uma possibilidade real. E essa ideia mudou a forma como eu comecei a enxergar aquele momento. Porque já não parecia mais algo que ia simplesmente desaparecer sozinho. Parecia algo que eu precisava lidar, mesmo sem saber exatamente como. Eu olhei ao redor de novo, tentando me manter conectada com o ambiente. Mas minha atenção já não estava totalmente ali. Estava dividida. Parte no que estava acontecendo fora, parte no que estava acontecendo dentro de mim. E essa divisão começou a me deixar ainda mais alerta, porque eu já não estava completamente presente em nenhum dos dois. Eu percebi que precisava parar. Não só diminuir o ritmo, mas realmente parar, nem que fosse por alguns segundos. Mas ao mesmo tempo, essa decisão não parecia simples, porque parar significava admitir que eu não estava bem, ali, na frente de todo mundo. E isso ainda me travava. Por alguns instantes, eu fiquei nesse conflito, entre continuar e parar, entre fingir normalidade e aceitar que alguma coisa estava errada. E esse tempo, mesmo sendo curto, pareceu muito maior do que realmente foi, porque a sensação não dava pausa, ela continuava ali, sem desaparecer, sem aliviar completamente. E naquele ponto, já não dava mais para tratar aquilo como algo pequeno. Eu não sabia exatamente o que era, mas sabia que não era normal. E isso foi suficiente para mudar completamente a forma como eu comecei a reagir. Depois de alguns segundos naquele conflito, entre continuar andando e simplesmente parar, eu percebi que não dava mais para sustentar aquilo da mesma forma. Não era só uma sensação incômoda,
Era algo que já estava interferindo na forma como eu me movia, na forma como eu pensava, na forma como eu estava ali naquele momento. Eu diminuí ainda mais o ritmo, até praticamente sair do fluxo das pessoas. E dessa vez não foi uma tentativa de disfarçar. Foi uma necessidade. Eu precisava entender se o meu corpo ainda estava respondendo da forma que deveria. Minha visão continuava instável. Não completamente escura, mas como se estivesse sempre prestes a falhar. Era difícil confiar no que eu estava vendo. E isso me deixou ainda mais alerta. Porque não era só uma tontura passageira. Era algo que estava ali, constante, sem dar sinal de que ia desaparecer rápido. Eu parei de vez, sem pensar muito em como aquilo parecia para quem estava ao redor. Só parei, e naquele instante, a sensação ficou ainda mais evidente. Como se o movimento tivesse sido a última distração que ainda me ajudava a ignorar o que estava acontecendo. A tontura não aumentou de forma brusca, mas ficou mais clara, mais presente, mais difícil de ignorar. Eu levei a mão discretamente até o meu corpo, tentando encontrar alguma estabilidade, algum ponto de apoio. Mas não era algo que eu conseguia resolver com um gesto. Era interno, e isso foi o que mais me incomodou, porque não existia uma ação simples que resolvesse aquilo. Eu tentei respirar mais fundo de novo, mas dessa vez sem expectativa de que aquilo fosse fazer tudo voltar ao normal. Era mais uma tentativa de não piorar, de não perder ainda mais o controle. E aos poucos, eu comecei a perceber outra coisa. Meu corpo estava tenso. Não de forma exagerada, mas constante. Os ombros levemente contraídos. A respiração curta. O corpo inteiro mais rígido do que deveria. Como se estivesse preparado para reagir a algo, mesmo sem saber exatamente o que. E isso me cansava, mesmo sem esforço físico real. Era um cansaço interno, silencioso, mas que aumentava a cada segundo. Eu olhei ao redor mais uma vez. As pessoas continuavam passando. Algumas olhavam rapidamente, mas nada que indicasse que estavam realmente percebendo o que estava acontecendo comigo. E isso trouxe uma sensação estranha. Um misto de alívio e desconforto. Alívio por não estar chamando atenção. Desconforto por estar completamente sozinha dentro daquela situação. Porque por fora tudo parecia normal, mas por dentro não estava. E talvez você já tenha sentido algo parecido em algum momento. Aquela sensação de que alguma coisa não está certa, mas ninguém ao redor percebe. E você precisa continuar como se estivesse tudo bem. Eu pensei em sentar, em encostar em algum lugar, mas ainda existia uma resistência. Como se eu quisesse resolver aquilo sem precisar parar completamente. Sem precisar admitir, nem para mim mesma, que alguma coisa estava realmente errada. E isso me manteve ali por mais alguns segundos, tentando recuperar o controle, tentando estabilizar o corpo. Mas a sensação não mudava de forma significativa. Ela continuava ali, constante, presente e cada vez mais clara. Foi nesse ponto que eu percebi que não dava mais para tratar aquilo como algo pequeno. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que não era algo que eu podia simplesmente ignorar e seguir. E essa percepção mudou completamente a forma como eu comecei a encarar aquele momento. Porque já não era mais uma dúvida, era uma certeza. Algo não estava normal. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu parei de tentar disfarçar para os outros e comecei a prestar atenção de verdade no que estava acontecendo comigo. Depois que eu parei de tentar disfarçar o que estava acontecendo, alguma coisa começou a mudar, não de forma imediata no meu corpo, mas na forma como eu estava lidando com aquilo naquele momento. Eu já não estava mais tentando parecer normal para quem passava ao meu redor, nem tentando sustentar uma aparência de controle que claramente já não existia. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, mesmo sem ter uma resposta clara. A sensação ainda estava ali. A tontura não tinha desaparecido completamente, e a fraqueza nas pernas ainda me deixava insegura. Mas havia uma diferença sutil. Aquilo já não parecia crescer como antes. Já não parecia estar avançando sem controle. E naquele instante isso fez diferença. Eu me aproximei de um ponto de apoio de forma discreta, como se estivesse apenas diminuindo o ritmo, mas na verdade buscando alguma estabilidade, algo que me desse a sensação de que eu não ia cair ali, no meio da rua, na frente de todo mundo. Talvez fosse mais psicológico do que físico, mas ajudou. Eu comecei a respirar mais devagar, sem forçar, sem tentar corrigir o ritmo de forma rígida, apenas permitindo que o ar entrasse e saísse no tempo que o meu corpo conseguia naquele momento. E aos poucos, a sensação começou a mudar. Não foi um alívio repentino. Não foi como se tudo voltasse ao normal de uma vez. Mas foi como se aquilo deixasse de crescer.
como se finalmente tivesse encontrado um limite. Até então, tudo parecia estar avançando, aumentando, se intensificando de forma contínua, e pela primeira vez desde que aquilo começou, eu tive a sensação de que não estava piorando. E isso, naquele momento, já foi suficiente para me dar um pouco mais de controle. Eu permaneci ali por alguns instantes, sem me preocupar tanto com o movimento ao redor, sem tentar retomar a normalidade imediatamente, apenas focando em não piorar, em permitir que o meu corpo encontrasse algum equilíbrio. A tontura ainda estava presente, mas menos instável. A respiração ainda não era completamente natural, mas já não parecia tão fora do controle quanto antes. E o meu corpo, aos poucos, começou a responder de forma mais previsível. Não perfeita, mas suficiente. E foi nesse momento que uma percepção começou a se formar de forma mais clara. Aquilo não era só sobre aquele instante. Não era só sobre atravessar a rua, nem sobre uma sensação isolada que surgiu do nada. Era algo que já vinha acontecendo de forma mais sutil, mais discreta, há mais tempo do que eu tinha conseguido perceber até então. Porque aquela não foi a primeira vez que o meu corpo deu um sinal. Foi apenas a primeira vez que eu não consegui continuar como se nada estivesse acontecendo. E isso muda completamente a forma como você entende o que está sentindo. Enquanto dá para seguir, você ignora. Você continua. Você não para olhar. Mas quando não dá mais, quando o corpo impõe um limite que você não consegue contornar, você é obrigado a prestar atenção. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Eu fiquei mais alguns minutos naquele estado, respirando, tentando entender aquele limite que tinha surgido de forma tão clara, sem tentar acelerar o processo, sem tentar resolver tudo de uma vez. E aos poucos, meu corpo começou a responder melhor. A sensação não desapareceu completamente, mas deixou de ser dominante, deixou de ocupar todo o espaço. E isso já foi suficiente para que eu conseguisse retomar algum nível de controle. Não o controle automático de antes, aquele que você nem percebe que tem, mas um controle mais consciente, mais atento, como se cada ação precisasse de um pouco mais de presença. E talvez tenha sido essa a maior mudança. Não o fato de a sensação ter passado, mas o fato de eu não conseguir mais ignorar o que tinha acontecido. Porque depois de um momento assim, não dá mais para fingir que está tudo bem o tempo todo. Não dá mais para tratar sinais pequenos como se não significassem nada. E de alguma forma, aquilo mudou a forma como eu comecei a prestar atenção em mim mesma, no corpo, nos sinais, nos momentos em que alguma coisa parece fora do lugar. Porque continuar funcionando não significa que está tudo bem. E por muito tempo eu confundi essas duas coisas. Eu achei que porque eu conseguia seguir, resolver, dar conta de tudo, eu estava bem. Mas o corpo não funciona assim. Ele responde ao que você acumula, ao que você ignora, ao que você deixa passar. E quando chega no limite, ele mostra. Mesmo que não seja o momento. Mesmo que seja no meio da rua. Mesmo que você não queira olhar. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu quero entender quantas pessoas já passaram por isso e nunca falaram sobre isso com ninguém. E se esse vídeo te fez lembrar de alguém que sempre parece estar bem, mas que você sente que não está, compartilha com essa pessoa. Porque muitas vezes quem mais aguenta é quem já passou do limite há tempo demais. E mesmo depois de tudo começar a se acalmar, eu ainda fiquei ali por mais tempo do que eu imaginava. Não porque eu precisava, mas porque eu não conseguia simplesmente voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Porque de alguma forma, aquilo tinha mudado alguma coisa dentro de mim. Não era só sobre aquela sensação. Era sobre perceber que meu corpo já vinha dando sinais, e eu simplesmente não estava prestando atenção. E talvez o mais estranho não tenha sido o que eu senti naquele momento, mas entender há quanto tempo aquilo já vinha acontecendo. De forma tão sutil que eu sempre consegui ignorar, até não conseguir mais.